Computador. Agora sim, tá gravando. Agora sim. Boa noite novamente para todos vocês. Sejam bem-vindas. Nós vamos ter hoje uma aula divisor de águas. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Nós vamos falar sobre reconstrução da identidade. Seja muito bem-vinda, Lide. Seja muito bem-vinda, vocês que estão escrevendo aí. Lucinês, seja bem-vinda, minhas amadas. Tendo alguma dúvida sobre a aula, você pode escrever e de acordo com que quando eu estar vendo, aí eu posso responder para vocês, tá bom? Deixa eu aqui compartilhar a nossa tela. Gente, deixa eu te falar, hoje está sendo uma noite muito especial para mim, por estar dando essa masterclass que aconteceu comigo e tudo o que aconteceu comigo eu vou passar para vocês para dar clareza em tudo que eu vou falar. Eu vou compartilhar uma tela aqui porque aí vai ficar mais fácil da gente entender. Eu quero que você pegue um lápis e uma folha de papel, porque vai ser muito importante você escrever algumas coisas. Por quê? Porque vai ter muito insight, gente. Vai ter muita coisa que você escreve e para você não esquecer, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Perfeito. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo a tela aí? Dá um joinha para mim. Tá todo mundo vendo a tela? Reconstruindo sua verdadeira identidade. Tá todo mundo vendo? Dá um joinha para mim aí, está todo mundo vendo. Isso! Nossa, tem gente bonita hoje, hein? Só tem gente bonita nesse Zoom, gente. Já sorri aí que hoje é o dia, hoje é um grande dia. Vamos lá. O que é reconstruir a nossa identidade? Primeiro, é curar a raiz emocional. Alinhar sua identidade e, por último, se posicionar na mulher que Deus te criou. Isso é o começo para que a gente possa reconstruir uma verdadeira identidade. Deixa eu passar aqui os slides para vocês. Olha só, antes de começarmos, pensa comigo, se você, quem você seria hoje se você não carregasse as mentiras que você ouviu, que falaram de você. Deixa eu pôr isso para cá. As dores que você carrega. Quem você seria hoje se não carregasse essas dores que você carrega? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Porque se você não carregasse essas dores, que tipo de mulher você seria? Que tipo de mulher que você seria e o que realmente você é como identidade original. Eu vou explicar melhor tudo isso para vocês. Só deixa eu diminuir isso aqui, gente. Não estou conseguindo diminuir. Mas vamos lá, isso não importa. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo me ouvindo. É isso que é importante. Primeiro, qual que é o maior problema de uma mulher? Elas acreditam, presta bastante atenção, elas acreditam que elas precisam de mais disciplina, elas precisam de mais confiança, de mais coragem e de mais autoestima. Só que eu vou te dar uma notícia hoje. Não é isso. Não é isso que a mulher precisa. O problema de tudo isso é que a identidade dela está desalinhada. E quando a identidade está desalinhada, não há transformação. O que nós precisamos fazer é uma transformação, é ter um novo comportamento. Deixa eu te falar, a transformação, ela começa na nossa vida
quando realmente a gente vai para uma identidade original, uma identidade que é dada por Deus, e a gente vai transformar o quê? O nosso comportamento. Quando a gente fala, eu quero falar bem devagar para você. Se você não entender, se você tiver alguma dúvida, vai me perguntando, vai escrevendo, que eu vou vendo e eu vou tentar responder a todas vocês. Você não vive o que deseja, você vive aquilo que acredita. Olha só, muitas de nós não vive o que deseja viver. Tem muitas de nós que não estão vivendo uma vida de abundância. Lá na palavra, quando você vai para a Bíblia, Jesus, ele veio para que possamos ter o quê? Vida, mas uma vida com abundância. Então, muitas mulheres não estão vivendo essa abundância. Por quê? Porque elas estão vivendo naquilo que ela acredita. E por aquilo que ela acredita, muitas vezes, ela está vivendo em sobrevivência. Sabe, quando a gente está vivendo aquilo que a gente acha que está certo, e você acredita que eu não. Um exemplo que eu vou dar aqui que está nessa tela. Se você acredita, olha só, você vive naquilo que acredita. Se você acredita que você não é suficiente o bastante, você vai agir como uma pessoa insuficiente. Se você acredita que não consegue fazer nada, vai acontecer o quê? Você vai desistir antes mesmo de começar. Se você acredita que você não é uma merecedora, você vai aceitar menos do que merece. Deixa eu te falar uma coisa para explodir a sua cabeça agora. Eu quero que você saia aqui com muita clareza e entendendo essa masterclass. Muitas de nós está vivendo uma vida que não é a vida que o Senhor nos deu como uma identidade original. Muitas de nós estamos vivendo uma vida, vivendo não, sobrevivendo uma vida, porque a gente acaba vivendo aquilo que a gente acredita ser, ou aquilo que outras pessoas falaram de nós mesmas. Eu quero falar mais sobre isso nos próximos slides, para que você entenda sobre essa identidade. Porque você pode estar entrando nessa masterclass e falar assim para mim, ó, Ana, eu não estou entendendo sobre essa tua identidade. Eu não estou entendendo sobre essa identidade. É hoje que você vai entender. Porque o dia que eu entendi a minha identidade, a minha vida foi transformada. E é isso que você tem que sair daqui hoje, transformada. É por isso que eu estou aqui, para te trazer clareza, para que você entende que você não é essa derrotada, que você não é essa pessoa insuficiente, que você não é essa pessoa que não consegue fazer nada, que você não é essa pessoa que se sente que não é merecedora. Eu quero que você entenda que existe, olha só. Existe algo chamado ciclo invisível. Você vai agora ter muita clareza sobre isso e vai entender o que eu estou falando. O que é um ciclo invisível? Começa com experiência, interpretação, crença e identidade. Aí vem o comportamento, um resultado e a confirmação desta crença. E é aqui que eu quero parar um pouco e conversar com vocês. Porque isso aconteceu comigo. E eu gosto de falar de mim. Eu gosto de falar do que eu passo. E quando eu descobri
essa minha real identidade, eu tive que passar por tudo isso. Presta atenção. Experiência. O que que é uma experiência? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, eu tinha 8 anos. Eu tive uma professora na escola, eu lembro que eu estava no terceiro ano. Vê se alguém se identifica com isso que eu vou falar sobre a minha vida, para você entender o que são crenças limitantes, o que são traumas, o que são feridas, tá? Eu tinha uma professora que eu me lembro como se fosse hoje. Ela puxou, ela puxou a minha orelha, simplesmente ela puxou a minha orelha, falou assim para mim: "Você é muito burra". Gente, uma criança de 8 anos ouvir de uma professora: "Você é muito burra". Aquilo na hora, eu tinha 8 anos, eu fiquei chateada. Só que o que aconteceu? Foi registrado na minha mente. Ela me chamou de burra. Lembro de outra coisa também. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu lembro que na escola eu a gente fazia, sabe com aqueles horários de exercício que você descia, que tinha uma aula que você fazia ginástica, que você jogava vôlei? Pasmem, mas eu era uma das últimas a ser escolhida pelas duas capitãs. Sempre colocava duas capitãs, né, para os dois jogos. Sempre pegava uma aluna aqui, outra aluna ali, e elas iam escolher as alunas que iam jogar no time delas, que a gente jogava vôlei. Olha só, olha só como isso é sério. Eu era uma das últimas a ser escolhida. E quando toda vez era isso, o que que eu pensava? Gente, eu sou ruim. Gente, eu não dou conta disso. Por que que as pessoas me excluem? Por que que eu me sinto abandonada? Por que que eu sou escolhida por último? E olha só, tudo gravando na minha mente. Por isso que eu dou um alerta para vocês, mulheres, no dia de hoje. Eu não sei se aqui tem muitas mamães, mas eu quero te dizer uma coisa. Toma muito cuidado com o que você fala para o seu filho. Porque quando a gente fala pro filho, a gente acha que não tá fazendo nada, mal nenhum. Você sabe o que que acontece? Saiu a minha tela. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, gente. Saiu a minha tela. Só um minutinho. O anfitriã não está permitindo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. O que que aconteceu aqui? Uhum. Peraí, só um minutinho. Que eu tô. Deixa eu chamar o pessoal da equipe, porque saiu a minha tela. Vocês não estão vendo mais a tela, né? E eu não estou conseguindo voltar. Só um minutinho, gente. Muita paciência. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Já vou Opa, passar para você, Luana, o anfitrião, tá? deixa eu ver aqui. Por que que não está indo a minha tela? Só um minutinho. Vamos ver aqui se eu consigo abrir. Gente, as coisas tudo ao vivo é assim, né? Vamos sim, Coisa ao Luana, vai vivo. ao anfitrião. Pode compartilhar a tela já, tá ok. É, só um minutinho. Só um minutinho. Vamos compartilhar a tela aqui. Eita, nós, quando tudo é ao vivo é assim.
Peraí. Cadê a minha tela daqui, gente? Só um minutinho, gente. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Vocês estão vendo a tela agora? Tá tudo bem? Tudo certo. Só um minutinho, então, que eu não estou conseguindo voltar a tela para ir no meu primeiro slide. Ai, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo para o meu primeiro slide? Uhum, uhum. Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar aqui para as pessoas que pedem 3 pontinhos na tela cheia. Peraí. Ah, tá. Deixa só um minutinho. Tela cheia. Agora eu acho que vai. Aê! Agora foi! Desculpa, mulherada, mas ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Voltando, perdão. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, a questão da escola, eu era a última. E eu me sentia abandonada, gente. Eu não sei se vocês se sentem assim, abandonada. Eu achava que aquilo, eu ficava chateada, mas eu não sabia que tudo aquilo era gravado. E quando eu falei, se você é mamãe, toma muito cuidado o que você fala para o seu filho. Muitas vezes você fala, ah, não é nada demais, mas eu já vi mães dizendo assim para filho: você é lerdo, você é burro, você não consegue fazer nada, ou fica comparando as crianças com outras crianças, compara com o primo, compara com o irmão. Gente, isso é um perigo. Isso é um perigo. E você vai saber hoje por que que isso é um perigo. E eu ouvia tudo aquilo, eu ouvia tudo aquilo, e era tudo gravado aonde? Na minha mente. E como que eu interpretava isso? Eu lembrei de uma coisa agora, e eu quero falar, mas eu vou falar só nessa masterclass agora. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fui abusada, não abusada sexualmente. Eu fui abusada. Tinha um amigo da minha família que eu com 14 anos já era uma mocinha. Aí ele ficava passando a mão no meu cabelo, ficava falando que eu era linda, sabe aquele tipo de coisa? E sempre falava isso longe da minha família. Ele não tentou nada mais além, mas eu ficava olhando aquilo e o que que eu pensei? A minha mãe e meu pai não estão me protegendo. Eu estou sendo abandonada. Olha só, o abandono lá na escola, que ninguém me escolhia, eu senti novamente quando eu me senti sozinha. Eu me senti solitária. Tudo isso, minhas amadas, prestem atenção. Todos os traumas que você viveu desde a sua infância, até mesmo quando você estava no ventre da sua mãe. Existem traumas. Eu já peguei uma cliente minha dizendo assim para mim, ó, só para que você entenda, tá? A mãe dela estava grávida e ela disse que a mãe dela tinha feito 4 abortos antes dela. E ela foi a quinta filha e a mãe também tentou fazer mais um aborto. E só que ela não abortou. Ela não abortou. Essa criança, que hoje já é uma mulher, o que que ela sentiu já no ventre da mãe dela? Rejeitada. Rejeitada. A mãe dela, ela diz que a mãe dela contou isso depois. A mãe dela batia na barriga, falava que ela não queria, tentou aborto várias vezes, não abortou. Essa criança já gravou no inconsciente dela que ela está sendo rejeitada pela mãe. E ela cresceu. E quando eu fui atendê-la, hoje ela tem 30 anos, tá?
ela veio para ser atendida com muitas crenças, é uma pessoa que não tem autoestima, é uma pessoa que falta merecimento, tem problema com a autoimagem. Olha só, preste atenção. Quando eu perguntei assim para ela, quem você é? Sabe o que ela me respondeu? Eu sou uma rejeitada. A identidade dela é que ela era uma rejeitada. E você vai entender sobre o que nós estamos falando. O que ela passou desde que ela nasceu até mais tarde, ela sempre foi rejeitada pela mãe. A mãe, por que que você nasceu? Porque você é isso? Porque... Desde sempre. E ela interpretava isso, que é a segunda coisa do ciclo. Isso virou uma crença. Gente, existe uma coisa chamada crença limitante negativa. Dentro de mim, a Wana tinha muitas crenças. E eu vou te falar, existe ainda várias crenças que a gente vai, ao tempo, eliminando essas crenças. Veja só, crenças limitantes é aquilo que te limita. E quando ela te limita, você cria uma identidade que não é sua, mas que você pôs o capuz. Eu sou isso mesmo. Ah, minha mãe falou que eu sou burra, a professora disse que eu sou burra. Eu sou burra, olha a minha identidade. Ah, e ninguém me chama porque você é uma incompetente, que você não sabe fazer nada, que você é um estrovo, que você. Gente, isso acaba sendo a sua própria identidade. Quando você assume essa identidade, esse rótulo que te colocaram, sua mãe, seu pai, familiares, professores, amigos, eles te deram um rótulo. Isso é chamado de rótulo. E a pessoa, ela não vive, ela sobrevive. Por quê? Essa identidade, ela acredita que ela é aquilo mesmo. Não, eu sou isso mesmo. Como é que uma pessoa vai ter sucesso na vida em todos os sentidos, vai ter prosperidade, vai viver essa vida abundante que Jesus fala, se ela se sente uma derrotada? Se a identidade dela está dizendo que ela é uma derrotada mesmo, que ela não vai dar em nada. E quando ela tem isso, como essa identidade, como eu tinha, a gente começa a ter comportamento. Olha só. A gente começa a ter ações, comportamento para os outros, para nós mesmos, de muitas vezes querer revidar. A pessoa mal tá falando, a gente já puxa o facão, já puxa a faca, querendo atacar. Por quê? Nós estamos se protegendo. O que que será que aconteceu lá atrás? Por que que toda hora a gente vai para cima do outro? Por que toda hora a gente quer se proteger? Por que toda hora a gente não escuta até o final? Por que toda hora a gente não faz as coisas até o final? Porque tem medo de ser chamada que não dá conta. São tantas coisas, muitas coisas, que o comportamento, as nossas atitudes de dia a dia, elas começam a espelhar na vida da gente. E aí a gente começa a fazer uma pergunta. A gente começa a confirmar essa crença que lá atrás foi embutida na gente. Tem gente até hoje, adulta, ouvindo coisas que as outras pessoas estão falando negativamente. E nós estamos acreditando que nós somos aquilo mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas essas crenças limitantes, ela te limita a viver uma vida com prosperidade, uma vida leve. Isso é muito importante, você ter essa clareza nesse momento. A sua identidade, ela foi construída por ou o que te falaram ou porque você falou de si mesmo. Muitas vezes a gente fica dando ciclo, sabe aquele ciclo que vai e volta e não consegue escapar daquilo? Nós vamos falar sobre isso. Tem muita gente que não consegue sair daquilo. Por quê? Por causa da crença limitante.
Aqui está escrito, olha, a maioria tenta mudar o comportamento. Não, gente. Não adianta mudar o comportamento, porque o comportamento nada mais é do que nós estamos na nossa raiz, nas nossas experiências, o que nós interpretamos daquilo. Às vezes a gente pode falar assim, não, não, eu vou mudar esse comportamento. Eu não sou isso que ela está falando, eu não sou burra, eu não sou o quê, sabe? Eu dizia, eu era uma vitimista. Nossa, porque não me ouve? Nossa, porque eu tenho que fazer porque se ninguém faz? Ai, coitadinha de mim, sobra tudo pra mim. Eu era assim, sobra tudo pra mim. Olha, vitimista. Era o meu comportamento. Aí teve um dia, isso faz muito tempo, um dia eu falei assim: gente, eu não quero ser essa vitimista, não. A partir de hoje eu não vou ser mais vitimista. Não, a gente não muda o comportamento. Ó, muda. De manhã é uma coisa, à tarde é outra e à noite já é outra. A gente não muda simplesmente o comportamento. Você quer uma transformação, você vai ter que ir até a raiz. Você vai ter que ir até a ferida. Você vai ter que fazer a volta para saber por que que você está agindo dessa maneira. Por que que o seu comportamento é esse? Por que que você ataca as pessoas? Por que você se ataca? Por que que você é uma vitimista? Por que você sempre quer dar explicação de tudo? A pessoa nem está pedindo explicação e você está dando explicação, se defendendo com uma autoimagem, uma falta de merecimento muito baixa. E quando a pessoa ela não sabe da sua identidade, ela fica nisso. E quando a gente passa passa para o que é uma identidade, para que você tenha clareza sobre isso, a identidade nada mais é do que a verdade sobre quem você é. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Você sabe quem você é? Ou você acha que sabe quem você é? Eu, quando fiz essa pergunta para mim, porque eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo muito. E eu não conseguia sair daquilo. Era um looping. Era um loop que eu achava que eu era prejudicada, eu era a vítima. Sempre eu. E eu não conseguia somente mudar da boca para fora, porque eu não entendia sobre a raiz. Eu não entendia sobre a ferida. E eu não entendia sobre a minha identidade. A sua identidade é sobre quem você é. É a forma. Quando eu falo assim, qual é a minha identidade? É a verdade sobre o que você acredita que é. É a forma como você se enxerga. Presta bastante atenção nisso. Como é que você se enxerga? Você vai estar falando da tua identidade. Aquilo que direciona as suas decisões. Como é as suas decisões? Você é firme, você ou decide uma coisa e depois decide outra. Tudo isso está relacionado à sua identidade. Como é que você enxerga a vida? Qual a lente que você enxerga, que você interpreta essa vida? Porque eu interpretava assim: só eu sou a coitada, só eu sou abandonada. Olha lá o que eu passei quando eu era criança. Nossa, eu sou burra, eu tenho que me esforçar muito, porque eu sou burra. Eu não entendo nada. Olha as minhas rotulagens. Foram muitas rotulagens. E eu acreditava que era aquilo. E eu interpretava a vida aquilo. Eu olhava a vida como aquilo. Eu não deixava nem as pessoas falarem, que eu já ia me defendendo, eu já ia tirando facão. E eu entrava num choro, num desespero. Eu queria muito sair disso, mas eu não sabia como. Deixa eu te falar. A tua identidade, aquilo que você acredita, presta atenção nisso.
Aquilo que você acredita é a base que sustenta o seu comportamento e as suas escolhas. O que você faz desde a hora que você acorda, todas as decisões que você toma, como é que você está enxergando o mundo? Ó Deus, ó céu! Ai, ninguém olha para mim. Sabe todas essas crenças que te limitam? Eu não posso entrar em tal lugar porque eu não vou ser bem-vinda. Você nem entrou. Você já se rotula. Mas você se rotula muitas vezes porque alguém te rotulou lá atrás. Alguém falou lá atrás. Muitas coisas que aconteceu na minha vida é por muita rotulagem. E quando você está numa rotulagem, você não está vivendo. Você pensa que você está vivendo. Você pensa que você tem a felicidade. Não, não, não. Você apenas está sobrevivendo. E eu estava sobrevivendo. Porque a dor de uma ferida, ela é muito intensa. E essa dor, minhas amadas, a gente precisa ir nela, a gente precisa ir na raiz para ser curada. Aqui está escrito identidade, presta atenção. Identidade não é o que aconteceu com você. Não é o que aconteceu com você. Comigo aconteceu muitas coisas, só que não é minha identidade. E quando eu descobri isso, tudo mudou. O que disseram sobre mim, o que as pessoas dizem de mim, não é o que eu sou de verdade. Elas podem até falar, mas qual é a minha identidade? Como é que eu sinto essa identidade? Como eu me comporto com essa minha identidade? Dá para entender isso? É isso que você precisa ter clareza. Os teus erros do passado que você cometeu não é a sua identidade, de forma nenhuma. A rejeição, olha só, eu falei de rejeição. Eu era rejeitada na escola porque deixa ela por último. Uma criança, 12 anos, deixa ela por último, era rejeitada. A minha identidade não é de rejeição. Eu não sou os rótulos que me colocaram. Eu não sou isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me ouvindo e me vendo, você não é isso que as pessoas falam de você. Você não é um rótulo. Você não pode ser um rótulo. Você tem que viver. Você tem que ter uma identidade original. Uma identidade que foi instituída lá em Gênesis, gente. Sabe a identidade que foi instituída lá em Gênesis 1:26? Que você é imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança. Se você é imagem e semelhança, tá tudo pronto. É isso que você é. E quando a gente vai para esse lugar que a gente entende verdadeiramente quem somos. Não importa o que as outras pessoas falam de nós. E sempre falam negativamente. Eu não estou interessada em saber o que falam a meu respeito, para mim ou para o outro, negativamente. Por quê? Porque eu não sou isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade. Você entende isso? E não basta, amadas, da boca para fora. Olha só, lembra que nós falamos do comportamento? Comportamento é o que você vive, sua rotina, o que você faz, o que você fala, aonde você vai, o que você está falando, o que você está fazendo, você está estudando, o que você está lendo. Esse é o teu comportamento. Quais são suas atitudes numa discussão? Quais são as atitudes em qualquer momento da sua vida? Este é seu comportamento. Como é que está sendo?
Eu falo sobre isso. E quando a gente fala assim, pô, meu comportamento não tá bom, por que que eu aceito tudo isso que estão fazendo comigo? Eu já vi muitas pessoas falarem assim pra mim, ó, eu não sei por que que eu aceito aquela pessoa me tratar desse jeito. E eu admiti que ela me trate assim. Eu admito que me maltratem. Às vezes é marido que maltrata, é esposa que maltrata, é aquele amigo, é aquele chefe. Você sabe por que que isso acontece? Porque você não sabe a sua identidade. Você não sabe quem você é. E quando a gente passa que o problema não é o fruto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, minha amada. Pega uma árvore. Eu adoro falar de árvore. Pega uma árvore. O fruto da árvore, como que está? Ele está saboroso, ele está com aquela coloração maravilhosa, ou ele está murcho, ele está pequeno, sabe? Ele não foi muito, não cresceu, não deu em nada, tá podre. Você vai olhar o fruto, é o comportamento. Mas aonde que está o problema? Aonde que está o problema? Está na raiz. A raiz, ela precisa ser forte. Ela precisa estar fortificada. Ela precisa ser uma raiz limpa. Agora, se é uma raiz que colocaram veneno, que jogaram lixo, que ela tem um monte de coisa, aquela raiz, quais são os frutos dela? Quanto mais veneno ela adoece, vai sair um fruto como? Você entende isso? Faz um joinha para mim se você entende isso. Você tá entendendo isso, gente? Eu não consigo ver todas vocês. Eu não consigo ver todas vocês, mas daqui a pouco eu vou ver. Mas você precisa entender. E eu vou abrir depois. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí, porque isso é um divisor de águas na tua vida. Eu posso te garantir que depois de hoje você não vai ser mais essa mulher. O problema é a raiz. Olha, enquanto a raiz não for tratada, os frutos continuarão aparecendo. Enquanto a Uana, a bela Uana, não tratava a raiz dela, o meu comportamento era muito difícil. Pensa numa mulher autoritária. Pensa numa mulher que não admitia nada, eu falava alto, eu sempre me defendia, eu sempre queria estar junto às pessoas porque eu não queria ser abandonada, eu não delegava nada para ninguém, porque eu me sentia que eu era autossuficiente, porque no passado falaram que eu não era suficiente. O meu comportamento era terrível. A pessoa mal começava a falar comigo, eu já extrapolava, já começava a falar, me defendendo, já tirava o facão. Gente, é um comportamento, é um fruto. E isso me maltratava? Maltratava. E muito. E muito, porque dia após dia, sabe o que acontece, minhas amadas? A gente vai perdendo energia. A energia da gente é tão importante. E a gente acaba diminuindo a nossa energia, gastando a nossa energia por pouca coisa, por coisa que não vale nem a pena. Mas por quê? Por uma raiz que está o quê? Doente. É uma raiz que precisa ser curada. Por isso que não adianta só tentar minimizar o comportamento. Quando a raiz não está boa, está escrito aqui, é algumas coisas isso só, tá? Você se sente insegura, uma pessoa totalmente segura. Você se sente uma pessoa com dependência emocional.
Tem muita gente que é dependente do marido, emocionalmente falando. É dependente da esposa, emocionalmente falando. Dependente do amigo, dependente daquele, dependente de opinião do outro. Ai, se aquela pessoa não me validar, eu não faço nada. Tem alguém que se sente assim? Eu tô falando com alguém, por acaso, dessa live, nessa masterclass. Será que você se identificou com alguma coisa que eu estou falando aqui? Pessoas que têm medo, não conseguem dar um passo, não conseguem ir à frente porque tem medo. Existem vários tipos de medo. Existe um medo biológico, que isso todo mundo tem, que é aquele de fuga. Numa necessidade, ó, fuga. Mas existe medo que paralisa a gente. Paralisa. Quando a gente tem um medo excessivo, minhas amadas, você pode ter certeza, tem crença limitante, tem raiz doente, tem ferida. Autossabotagem, sempre se autossabotando, sempre dizendo que não pode, ah, eu não posso, né? Sabe aquela coisa? Não começa, começa, não termina. Sabe, não sei se tem alguém aqui, mas começa a ler um livro, não termina o livro. Começa a fazer um curso, não termina o curso. Começa a fazer alguma coisa, não termina. Gente, isso é autossabotagem. Fala que vai começar e nunca começa. Fala que vai fazer uma dieta na segunda-feira, se auto-sabota. Por que que se auto-sabota? Porque é uma raiz que está doente. Vocês precisam entender, ficar muito claro para vocês que existe aí uma crença limitante. Pessoas muito ansiosas, pessoas com baixa autoestima, pessoas com baixa autoestima. Eu não sei, mas eu creio que tem muitas pessoas que elas, a autoimagem dela é muito ruim. É uma autoestima muito ruim. É uma crença. O que que falaram lá atrás? Ou o que você falou para você mesmo? Sempre, sempre você vai perceber se você tem crença ou não, essa crença negativa, olha para o teu comportamento. Olhe para o seu comportamento. Quando eu olhei para o meu comportamento, eu não estava satisfeita com ele, eu percebi que algo estava errado. Como nasce uma raiz emocional? Como é que ela nasce? Foi aquilo que eu falei. Uma rejeição. Eu não sou suficiente. Criou a raiz. Criou a quê? A crença. Eu não sou suficiente. Gente, ninguém me escolhe, então deve ser porque eu sou ruim. Ah, eu sou ruim mesmo, nem vou participar mais. Eu não vou pôr mais a minha cara ali na frente para falar alguma coisa, porque não vão me escolher mesmo, então eu nem vou tentar. Abandono. As pessoas sempre me deixam. Por que que meu pai me abandonou? Por que minha mãe abandonou? Eles não abandonaram, mas foi a interpretação que eu fiz, ou que você está fazendo, de uma situação. Uma crítica, quando você é criticado, aí você fica, eu nunca faço nada certo. Nunca faço nada certo. E quando você instala uma crença, ela não sai assim, não. Ai, passou? Tá bom. Ah, já. Não, ela fica instalada ali. Ela precisa ser curada, gente. A raiz precisa ser curada. Nós precisamos entender. E hoje é um dia. Você é privilegiada de estar nessa masterclass para que você entenda a sua própria vida. Eu estou me abrindo com vocês de uma forma que eu nunca me abri para ninguém, porque eu quero
transbordar na vida de vocês o que eu consegui. E quando a gente fala de raiz emocional, a gente está falando de feridas, a gente está falando de crenças instaladas, a gente está falando dessa identidade que você está falando que você tem e que você não tem, não é isso. Você não é isso. Você é mais do que isso, minha amada. Você está com papel e caneta? Olha só. Eu fiz isso na época e eu fiz questão de colocar nesse slide para mostrar para vocês. Primeiro, consciência. Você precisa ter consciência primeiro, porque se você não tem consciência, não vai mudar nada. Pega um papel e uma caneta, escreve assim, ó. Eu comecei a acreditar que eu sou. Eu vou falar de mim, tá? Escreva, 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 tenha consciência, porque você só vai ser curada quando você tiver consciência das coisas. Eu comecei, vou falar de mim, tá? Eu comecei a gritar que eu sou uma vitimista quando eu falava que o problema todo era com o outro. Eu falava assim: nossa, ninguém faz nada pra mim. Se eu não fizer, ninguém faz. Gente, eu não, eu não deixava. Eu dizia assim pro meu marido: vai trocar aquela lâmpada ali pra mim? Ele falava assim: ah, eu não sei trocar lâmpada. Eu, vitimista, falava assim: ó, nossa, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Nossa, se eu não comprar, se eu não fazer, ninguém vai fazer. Gente, isso é um vitimismo. Mas esse meu vitimismo, eu descobri que tá lá numa raiz lá atrás. Porque eu me sentia assim. Porque eu sempre reclamava. Ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda. Ninguém me escolhe. Todos só me abandonam. Você tá entendendo isso? Precisa ter clareza na tua cabeça. Porque enquanto você não tiver clareza, enquanto você não tiver essa consciência, você não consegue dar um passo. Eu precisei voltar. Eu precisei fazer o caminho de volta. E é isso que nós vamos fazer. Você precisa voltar naquela raiz lá de trás, que muitas vezes você não tem nem consciência. Você sabia que pode ter comportamentos que você não tem consciência? Por isso que nós estamos trabalhando hoje para que venha à tona, para que você tenha consciência do que, por que que você age desse jeito? Por que o seu comportamento é desse jeito? É isso que nós temos que saber. Olha só, eu não estou vendo aqui também, meninas, eu não estou conseguindo ver se alguém está escrevendo alguma coisa para mim. Ai, ai, ai. Infelizmente eu não estou vendo, mas ok. O maior problema, olha só, presta atenção nisso. Você nasce acreditando, você quando você nasce bebezinha, você já nasce acreditando que você não é suficiente? Você já nasce sabendo, ah, eu não sou importante, eu não sou capaz, eu não sou digna. Você já nasce assim? Ah, eu não sou merecedora de nada. Ah, e essa pessoa me trata assim porque eu mereço ser tratada assim. Ele me trata ruim porque eu mereço ser tratada dessa forma. O que que acontece? Se eu não estou me sentindo suficiente, importante, se eu não me sinto digna, se eu não me sinto merecedora, é porque alguém me falou, alguém me ensinou. E isso está lá atrás na raiz. Ou mesmo hoje, quando falam, rotulam a gente. Nós precisamos ter muita atenção sobre isso. Você não nasceu, eu não nasci acreditando que eu não era nada disso. Importante, não, não, capaz.
Eu não nasci assim. Isso foi embutido na gente. E quando a gente acredita que a gente não é suficiente, gente, que a gente não é capaz, o nosso cérebro, ele sempre traz essa confirmação, porque é o que a gente acredita. Você já ouviu aquela coisa assim, quando fala assim, você é o que você acredita ser? Anota aí nesse papel. Você é o que você acredita ser. O cérebro, gente, ele sempre vai procurar essa verdade que você está dizendo. Por isso que é muito perigoso. Por isso que é muito perigoso o que você está achando dessa identidade, que não é uma identidade original, que é uma identidade imposta, que é uma identidade colocada, que é uma identidade que você afirma, que você fez. Você sabe quando a gente tem essa identidade desalinhada, porque a gente fala isso, uma identidade desalinhada. A gente tenta provar todos os dias que a gente é aquilo mesmo que falaram. Você sabe por que que muitas mulheres elas ficam presas em ciclo repetitivo? Elas falam a mesma coisa, elas voltam na mesma coisa, o assunto dela é a mesma coisa, o vitimismo dela é a mesma coisa, ela toca no mesmo assunto, é um looping, são ciclos repetitivos. Eu tinha muito ciclo repetitivo. Por quê? Porque a raiz está doente. A raiz está doente. Ela precisa ser tratada. Você não é isso. Eu quero que você saia dessa aula que você não é isso. Vamos refletir agora. Vamos refletir numa coisa agora muito importante. Uma pergunta que muda realmente tudo. Quem você seria hoje? Quem que você seria hoje se você não tivesse acreditado nessa toda essa mentira aí que falaram que você é isso, que você é aquilo, que você é uma rejeitada? Imagina você, quem você seria hoje? Qual é a mulher que você seria hoje? Você seria uma mulher mais plena? Você seria uma mulher mais feliz? Você seria uma mulher mais alinhada? Que mesmo vendo, gente, desafios todos os dias nós temos. Mas como que nós reagimos a esse desafio diário? O mal, a palavra já diz, né? Que o mal sempre chega. Mas como é que a gente vê esse mal? Qual é o nosso comportamento desse mal? É isso que nós devemos entender. É isso que eu entendi. Quando a gente alinha nossa identidade, o que vem de fora, a gente sabe quem nós somos. As coisas ficam mais fáceis. O dia fica mais fácil. A prosperidade, em todos os sentidos, ela fica mais fácil. Porque você começa a dar abertura. Abertura em tudo, minhas amadas. É abertura em relacionamento. É abertura em ganhar dinheiro. É abertura de ter um trabalho bom. É abertura de ter relacionamento com um amigo. Não acreditar. Se nós não acreditávamos nessa mentira toda, quem eu seria hoje? Fala para mim uma coisa. Como é que você está hoje? Você está plena? Quais são as suas reações aos problemas, às pessoas? Quais são as reações a você mesmo? Você tem se machucado? Você tem chorado? Você tem feito o quê? Será que tá bom? Será que a sua identidade não está desalinhada? Será que a tua raiz, ela não está doente e você não consegue voltar lá para curar?
Você precisa voltar. Não é apenas falar, ah, eu estou curada, Não! É um processo. Eu tive que voltar, gente. Eu tive que voltar para ser curada. O que que transformou a minha vida? Eu já falei para vocês anteriormente. Quando eu era essa pessoa com cheia de crenças, dolorida, maltratava, eu sentia dor e ainda passava dor para os outros. Vitimista, ó céu, ó Deus, ó bebê, bebê, bebê. Uma identidade totalmente desalinhada. O que me transformou? O que que eu fiz para ser transformada? O que que a Uana fez? O que que a Uana fez para voltar a essa identidade que Deus falou que é a minha identidade, que eu sou uma imagem e semelhança dele, que eu sou filha amada dele? Mas eu não estava me comportando desse jeito. Eu me sentia uma coitada. O que que me transformou? A primeira coisa, minhas amadas, eu reconstruí a minha identidade. Deixa eu te falar uma coisa para nunca mais sair da tua cabeça. Enquanto você não reconstruir a sua identidade, você não consegue prosperar. Porque uma identidade desalinhada, sem acreditar quem somos, por que viemos, não tem como prosperar. E eu falo prosperar em todos os sentidos, que prosperar não é só dinheiro. Eu voltei para a raiz. Eu falei aqui, eu tive que fazer um caminho de volta. Eu tive um processo. É necessário fazer um caminho de volta. Foi aí, minhas amadas, que eu entendi quem eu era para Deus. O dia que eu descobri quem eu era para Deus e o que eu precisava fazer para curar a minha raiz, porque os meus frutos, eles saíam doentes. Eu já não aguentava mais. Então eu tive que tomar uma decisão. Eu não queria ser mudada, porque mudar, eu costumo dizer assim, né? Mudar, você fala uma coisa agora, depois você muda para outra. Não, não. Eu queria ser transformada. Porque a água, quando transforma em vinho, ela nunca mais volta a ser água. Ela nunca mais volta. Presta atenção em uma coisa, você que está aí. Existem três pilares de transformação. Três pilares de transformação. O primeiro foi o que eu fiz. O primeiro é chamado de cura. Cura, curar a raiz, curar o emocional. O segundo, olha os pilares. O segundo é alinhar, ter um alinhamento, voltar para a verdadeira identidade. Isso é muito importante. Isso é o mais importante. Terceiro, posicionamento. A hora que você tem um posicionamento com esses três pilares de transformação, porque você quer ser transformada. Eu queria ser transformada. Eu não queria simplesmente ser mudada. Eu queria ser transformada e viver a mulher que Deus me criou para eu ser.
Eu quero ser essa mulher que Deus criou para eu ser. Se sentir como filha amada, uma identidade que Ele me deu e que não importa o que as outras pessoas vão dizer, não importa o que eu passei, não importa o que vão falar negativamente, porque eu sei quem eu sou. Não vão mais me maltratar. Não vão mais falar que eu não sou merecedora, porque eu sei que eu sou. O dia que eu descobri, olha só, eu vou abrir um parênteses assim para tua cabeça explodir agora. O dia. Gente, eu aceitava, olha só, eu aceitava tantas coisas dos outros. Aceitava tantas coisas. Eu aceitava o que as pessoas falavam, eu aceitava que as pessoas falavam a meu respeito. Eu aceitava. E eu ia me diminuindo, e me diminuindo. O dia que eu descobri quem eu era, mudou o jogo. Quando eu descobri que eu não era nada aquilo que muitas pessoas estavam falando de mim, o jogo mudou. Porque eu falei, eu não sou essa pessoa. Quantas pessoas vivendo hoje que falam, gente, eu não sou essa pessoa que essa pessoa está querendo que eu seja. Eu não sou essa pessoa. E eu descobri isso. Quando eu descobri, virou a chave. Eu tive que fazer o caminho de volta. E hoje, essas mesmas pessoas, quando elas vêm falar algo de mim, não importa. A minha identidade, ela já está impregnada em mim. Ela faz parte. A minha identidade já faz parte. Eu já sei quem eu sou. Esses pilares de transformação, deixa eu falar para você. Você precisa de uma transformação? Escreve para mim aí no chat, por favor. Você precisa de uma transformação? Diga para mim. E para essa transformação, se você quer ser transformada, deixa eu abrir aqui o chat. Deixa eu abrir aqui o chat, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa, muita gente falando, hein? Um monte de coraçãozinho, foguinho. Está fazendo muito sentido para mim. Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. A Lília está dizendo. Pois é, Lília. Reflexo de identidade distorcida. Marci, perfeito. Uma identidade distorcida. Isso mesmo, Marci. Como foi isso? Uma consciência que veio, um insight. Tá perguntando aqui. Em mim? Deixa eu ver, deixa eu ir abaixando aqui. Muitas pessoas falando. Gente, quanta gente falando. Precisamos ajudar essas mulheres que estão no lugar de vítima. Perfeito. Você precisa sair desse lugar de vítima, porque você não é uma coitadinha, não. Eu costumo falar assim, né? Deus te fez coitada? Deus te fez coitada? Você é coitadinha? Costumo falar muito isso, gente. Vamos curar essa raiz? Vamos curar essa raiz? A Lilian tá dizendo assim, ó, já fui assim. Agora não mais. Olha só, não preciso mais de validação. Gente, tantas mulheres precisam de validação. Deus me livre, foi muito sofrimento. Acho que estou descobrindo quem sou de verdade. Lilian, caminho de volta, Lilian. Caminho de volta. Tirei nota vermelha, a Pamela, tirei nota vermelha em educação física por conta disso. No sétimo e oitavo ano. Pois é. Aí é tão ruim, gente. É tão ruim quando vinha na minha memória. Você é burra.
Gente, você é burra. Olha só, como ser burra? Hoje, nossa, meu Deus, eu sou uma pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa próspera em todo sentido. Eu sou uma palestrante, eu sou biomédica, eu tenho empresa, eu sou uma pastora, eu faço tantas coisas. Como é que eu sou burra? A Lilian está dizendo assim, exatamente, Ana. É a interpretação que a gente faz se sentir abandonada. Isso é muito importante, minhas amadas. Estou no processo. Perfeito. Estou no processo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que você interpreta é muito importante. Você precisa de uma transformação? Eu estou fazendo essa pergunta para você. Você precisa voltar? Você precisa se alinhar? Você precisa realmente, não é da boca para fora, não. Saber a sua identidade original? Você precisa ir se livrando dessas crenças que te colocaram, do teu sofrimento, da tua história. Eu não sei o que que você passou na tua vida. Eu não sei o que que você passou com seus pais. Mas existe muita coisa ali na raiz. Você precisa ser transformada? Eu criei um método. Eu criei um método. Eu criei um método sobre a minha vida. Como é que eu saí? Como é que eu saí de tudo isso? Como é que eu fiz toda a volta? Voltei, eu fui nas minhas raízes e eu curei as minhas raízes. Quando eu fiz isso, nada mais me segurou. A prosperidade, ela foi eminente na minha vida, porque nada chegava em mim, porque eu não me permitia, eu não me dava consentimento. Eu criei um método de transformação. Olha só. E nesse método, eu falo, primeiro, da consciência. Sua identidade versus o quê? O seu comportamento. Nesse módulo, eu falo, no segundo, sobre raiz, origem das suas crenças, das suas dores, das suas feridas, que às vezes você nem sabe que tem, mas está lá. Você preferiu apagar, mas o comportamento está dizendo. Terceiro, tá aqui, identificação. Se identificar com padrões e autossabotagem. O quarto, um confronto. Romper fortalezas emocionais. Tudo isso foi o meu caminho e eu quero te mostrar isso. O quinto, verdade. Sobre uma percepção de você mesma. Quem eu sou? Que você me falar, pouco importa para mim, porque eu sei quem sou. Eu não vou ficar voltando nesse ciclo aí 1000 vezes. Não. E o sexto, um alinhamento. Nós vamos alinhar a emoção com a verdade. Emoção com a verdade. E o sétimo, porque são 7 módulos. Posicionamento. Uma identidade em atitude. Minhas amadas, quando a gente tem um posicionamento, quando você sabe quem você é, quando você sabe da sua identidade, quando você curou a sua raiz, quando você curou o teu passado, não importa o que você passou, chega desse vitimismo. Passado a gente vai colocar para trás, mas curado. Curado, ele precisa ser curado, porque senão fica voltando. Quando o passado não está curado, você já percebeu? Você fala a mesma coisa 1000 vezes do passado. A pessoa fala 1000 vezes da mesma coisa. Não foi curada.
A raiz está ali. Então, eu criei esse método com esses módulos de transformação. São 7 módulos. E nesses 7 módulos está incluso, porque nós vamos fazer uma jornada. Vão ser 7 encontros semanais ao vivo. Eu vou estar com você pelo Zoom, 7 encontros ao vivo de 1 hora, como eu estou aqui com vocês. Isso não é para todo mundo. São 7 encontros semanais. Você vai ter uma apostila exclusiva do módulo. Eu fiz os módulos, gente. Tá maravilhoso, tá incrível. Você vai ter exercícios práticos de aplicação. Você vai ter ferramentas de transformação. Eu fiz. Eu fiz. Você vai ter um certificado de conclusão. Veja só. Um certificado de conclusão. E você vai ter também, gente, um espaço fechado, só de quem entrar, só das mentoradas que entrar, porque eu vou estar junto. E nós vamos fazer um café presencial para quem puder, quem está perto. Eu quero estar junto com vocês, com as minhas mentoradas. Eu quero isso. E esse método e essa jornada vai terminar com esse café presencial, quem puder. Mas, porém, 7 encontros, exercícios, apostila, certificado, uma comunidade. Eu pegar na mão e falar: olha, eu saí deste lugar e eu quero que você saia também. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fora isso, essa mentoria para as primeiras que se inscreverem. Para as primeiras que se inscreverem, vão ter um encontro comigo individual. Nós vamos falar online. Eu vou querer só as primeiras mentoradas que se inscreverem, tá? Nós vamos conversar ali por 1 hora. Eu vou querer saber qual é a sua dor. Eu quero saber o que você precisa. Por quê? Porque eu vou acelerar a tua transformação. Você sabia que tem muitas coisas que a gente não consegue sair sozinho? A gente precisa de outra pessoa para dar a mão e essa pessoa nos tirar da onde nós estamos? As primeiras que se inscreverem também. Vai ter um devocional exclusivo, só desse grupo, que vai ter um grupo fechado, só das mentoradas. Que nós vamos fazer um devocional exclusivo todos os dias sobre a identidade. Eu vou estar mais junto com essas mentoradas. E mais também, para essas primeiras somente, tá? Porque não dá para ser muito. Gente, nós temos poucas vagas, não é para um monte de gente. Precisa ser um grupo pequeno. Nós vamos ter um encontro online extra. Só que isso vai ser surpresa. Mas eu posso te garantir, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Tudo isso, tudo isso, essa mentoria, essa transformação, isso onde eu quero levar você para ser curada, para resolver isso. O que resolveu em mim, que eu demorei tanto tempo, em 7 encontros, eu consigo te tirar, porque com autoridade eu saí desse lugar. Ninguém me ensinou, eu voltei.
Eu criei a mentoria. Essa transformação, gente, ela vale R$ 997. Mas eu vou fazer para vocês que estão nesse Zoom agora, 12 parcelas de R$ 41,15. Você imaginou? 12 parcelas de R$ 41,15? Eu sou. Muita gente sabe que eu sou terapeuta alternativa. E eu faço atendimento. Você sabe quanto eu cobro num atendimento por 1 hora? Eu cobro R$ 250 por 1 hora. Se eu fizer 2 terapias, é R$ 500. Nessa mentoria, você vai ter 7 encontros. Você vai ter 7 encontros. Não estamos falando de preço. Eu não estou interessada nem no preço. Porque o preço, para mim, não é nada, gente. O que eu estou interessada é pegar na tua mão e falar: eu vou te tirar desse lugar. Eu vou te tirar desse lugar. Se eu conseguir, você também consegue. Chega de ser essa mulher vitimista, chega de ser essa mulher maltratada, chega dessa mulher com muitas crenças, chega. E eu quero ser sua mentora. Eu quero pegar na tua mão e irmos juntos nesta jornada. Se você tiver interesse, aqui tem um QR Code, olha. Ah, Ana, eu não consigo pôr meu QR Code aqui para eu fazer a minha inscrição. Ó, hein? As primeiras mentoradas, hein? Ah, então vai lá no grupo. Você tá no grupo de transbordo? Vai lá no grupo. Chama a minha equipe lá no grupo. Ah, não, eu não tô no grupo. A minha equipe tá aí. Ela vai colocar agora no chat o link para você fazer sua inscrição. Não demore. Faça sua inscrição. Ah, eu não consigo ver no link. Vai no meu Instagram. Lá no link da bio está lá o meu grupo de transbordo. Vai lá. Ai, Ana, não tem comentário. Vai no meu particular, no PV do meu Instagram, do meu Facebook. Escreve lá que eu vou te responder. Por apenas. Gente, é brincadeira, mas é R$ 12 de 41,15. Tô vendo a Pamela aqui. A Pamela é uma das que anda junto com a gente, é uma pessoa formidável. Pode falar, Pamela. Tô vendo a Pamela aqui agora, gente. Você consegue abrir o seu. Tá dando pra ouvir? Tá dando para ouvir? Oi, Pam. Nossa, que coisa Olá, boa te ver gente. aqui, Pamela. Muito obrigada. Gente, a Pamela, ela é do Japão. Ela mora no Isso. Japão. É uma. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá até claro aqui, né? É, tá claro. Diga, Pamela, tudo bem? Tudo bem, gente. Boa noite para vocês que estão aí no Brasil. Boa noite, Luana. E que masterclass, hein, gente? Olha, uma coisa que eu me identifico muito com a Luana, né, desde que a gente se conheceu, ainda não pessoalmente, mas em breve, com toda certeza. É que ela fala de algo que realmente assim foi o mais difícil para mim entender, o mais difícil para mim começar a trabalhar, né? E para mim realmente colocar em prática na minha vida, que é sobre a nossa identidade. Porque quando a gente não tem essa identidade revelada a nós, né? Quando a gente não busca saber mais sobre essa identidade, que realmente ali a gente fica naquela coisa muito genérica, né? Muito de, porque falaram que eu sou imagem e semelhança. Aí você vai lá na Bíblia, eu sou imagem e semelhança. Mas como que você vai saber o que é de fato ser imagem e semelhança quando você nem sabe o que isso significa? E uma palavra que a Luana usou muito, na raiz, né? Porque é muito fácil, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas você nunca viu Deus, viu?
Então, como você sabe como ele é? Você vai saber, de fato, procurando ali através da palavra, né? Cada vez mais você se aprofundando, você vai entender por quê. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso e assim por diante. Ah, então eu tenho que ser igual a Deus. Não, mas é através dele que você vai descobrir a sua verdadeira identidade, né? E isso foi algo que me custou muito tempo para mim aprender. E a Ana fala disso com uma maestria, com uma facilidade que eu falei, gente, devia ter há um ano na minha vida lá na hora que eu tava ali perdida, porque de verdade foram anos e anos trabalhando nisso para ainda, né? A gente precisa trabalhar, né, Ana? Porque é um processo contínuo. Isso que a Sim, gente acaba se frustrando às vezes, né? A gente fala, ah, poxa, parece que não mudou nada. Não é que não mudou nada, que você vive a transformação constantemente. Sempre transforma. vai ter algo que você vai descobrir e que você precisa transformar aquilo dali, porque senão, gente, falar a verdade, nós se acomoda, não é mesmo, Ana? Sim, A gente se acomoda e se brincar, a gente ainda volta tudo atrás. sim. Então, e ter alguém com essa sabedoria que a Ana carrega, né? Com essa experiência de vida que a Ana carrega Ah, também, porque obrigada. é diferente Sim. algo a gente ouvir algo de alguém, algo que a pessoa estudou, algo que a pessoa se formou para estar Uhum. falando daquilo, com algo que alguém realmente viveu, que realmente a pessoa passou por aquilo, porque tudo que a Ana trouxe aqui, ela trouxe coisas lá da infância dela, Com coisas que autoridade. realmente aconteceu com ela, né? Então Sim, ela não está falando de um livro que ela leu. Ela está falando da história dela, do que ela verdade. viveu de fato, né? Então, ela carrega isso e já sabe, ela já trilhou esse caminho que às vezes você está até hoje tentando trilhar e não está sabendo para onde seguir. E de repente seguiu e foi para um lugar até pior do que estava anteriormente. Só que ter alguém nos acompanhando, realmente ali como a Ana mesma disse, de pegar na nossa mãe e falar, ó, esse daqui é o caminho, eu já passei por aqui, eu já conheci. Vocês já passaram por isso? De ir em algum lugar pela primeira vez, não conhecer o lugar, se perder. Aí, de repente, Isso. aparece alguém e fala: Olha, eu já vi muito aqui, eu sei o caminho, vamos comigo. É tão fácil você confiar nessa pessoa, não é mesmo? Então, aqui está essa pessoa, gente. A Ana está Obrigada. aqui para ajudar a gente. Olha, não é nem, né, realmente é o que ela falou assim, porque o preço não tem nem como comparar com o valor É que vai bom. ser entregue. Tudo isso que ela já entregou e já vem entregando, né, nas lives, nas aulas e tudo mais que ela tem feito aqui por nós. Imagina então como vai ser nessa mentoria com a Ana, né? Porque olha, eu já tô dentro. Ah, bem, obrigada. Só pelo bônus, né? É, Com certeza. o que a gente precisa entender, Pamela, duas coisas. Redimir o tempo. Você falou de uma Sim. coisa muito interessante. Eu passei anos, e eu também, passei anos para entender. Quando você conhece alguém que já passou, uma mentora que tem autoridade para isso, ela vai te mostrar isso em pouco tempo. Você vai redimir o tempo. Isso é maravilhoso. Você vai ser muito mais rápido. É como você disse, se eu tivesse conhecido, eu talvez não ficasse anos e anos, sabe, para se autoafirmar, para eu não sabia nem quem que eu era. Então, assim, é muito importante a gente redimir o tempo. E outra coisa importante também, Pam, é outra coisa. Quando a gente tem uma mentora, né, Pamela? É... Faz uma Ai, é tão diferença. bom. É como você falou, ó, quando você vai conhecer algum lugar, alguém te pega, vem aqui que eu já sei. Vem aqui que eu já sei. Eu já sei. Ó, vai ali, faz aqui, vai ali. A mentora, ela te faz isso. Ela fala para você, faça esse caminho. Vá por aqui. Entendeu? Faça isso. Eu já conheço o caminho. Eu já fiz esse caminho de volta. Eu sei como fazer, como trilhar o caminho. E outra, viu, Pam? Aqui nessa masterclass, eu só falei por cima, tá, Pamela? Eu só falei por cima. Porque a mentoria, gente, ela é profunda. Lembra? São 7. Nós vamos passar uma por uma, só que profundamente. E é por isso que eu convido você. Pan, muito obrigada, amada. Um bom dia para você aí no Japão. Obrigada. Qualquer hora eu tô aí, viu?
Venha, por favor. Venham todas. Que linda. A Pamela é demais, uma baita palestrante, mentora, demais, gente. E o que que eu digo para você nessa noite? Não deixe de fazer a sua inscrição. Vai começar essa mentoria em poucos dias. Não sei se é 2 semanas ou 3. Preciso ver com a minha equipe. Mas já vai começar essa mentoria. Ai, eu tô Luana, só uma preocupada. coisinha. Michele mandou um recado aqui muito importante. Você conseguiu ver? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver aqui que eu não abri. Peraí. Ah, vou ver. Gente, eu vou abrir o chat. Calma. Nossa, quantas perguntas. Peraí, amada. Obrigada, Pam, por você falar. A Cássia. A Cássia diz: já quero registrar aqui também que a Uana, além de ser uma mulher de Deus, glória a Deus, só de andar perto dela está sendo enriquecedor e transformador. Obrigada, Cássia. É uma mulher que carrega a luz e tenho certeza que quem estiver. Opa! Quem estiver. Quem estiver caminhando, né? Ai, gente, eu não. Quem estiver caminhando para todas as áreas da vida, né? Parabéns, Luana, por esse masterclass poderosa. Com certeza estarei nessa jornada. Obrigado, Cássia. Eu espero você nessa jornada. É muito importante. Gente, não é preço, né? Não é preço, é valor. Como é que você vai sair disso? Deixa eu ver mais aqui. Quem tá aqui, gente? O Givanir, o mapa. É o mapa, Givanir, é o mapa, gente. É isso mesmo. Eu tenho um mapa. E eu quero dar esse mapa para você. A Michele tá dizendo aqui, ó. A Ana Luchini. A Ana Luchini. A Ana Luchini é minha mentora, gente. Ela gostaria de estar aqui ao vivo. Ela está na França e agora já é madrugada lá. Realmente, é madrugada. Mas ela deixou um presente. Opa, agora vai, peraí. Ela deixou um presente. Como é que eu abaixo isso? Ô, Mi, abre o seu microfone e fala qual que é o presente que a minha mentora vai dar para as minhas mentoradas. Por favor, Mi, se você Falo estiver sim, aí, Luana. oi, Tá me pode falar mais ouvindo? alto. Oi. Oi, Boa Mi. noite, minha amiga. Tudo Boa bem? noite, amada. Boa noite. A Ana deixou um recadinho especial para todas Oba. as mulheres que decidirem caminhar junto com você, Ana. Eita, que coisa Elas boa. vão poder ir, exatamente, elas vão poder ir no evento que a Ana vai fazer aqui no Brasil em Oh, dezembro. meu Deus. Então, a entrada das meninas ainda está Meu garantida para quem resolver Deus. caminhar contigo, tá bom? Vai ser Opa, incrível. Michele, muito obrigada, Michele. Gente, obrigada, Michele. Essa é a melhor notícia que eu já recebi depois da Pamela, depois da Cássia. Gente, deixa eu te falar, quem não conhece a Ana Lucchini. Ana Luquinda, ela mora na França, é minha mentora e ela tem um evento em São Paulo. O ano passado eu estive. Foi um evento para quase 1.000 mulheres. Pensa no evento. Pensa no evento. E ela tá dando presente para quem estiver na minha mentoria. Vai ter direito a entrar no evento dela no final do ano. Não, eu não sei mais. Agora fechou. Muito bônus, fechou. Não tem mais o que falar, mais nada. Eu quero agradecer você demais. Quer fazer inscrição? Por favor, QR Code. Está o link aí no chat. E tem gente escrevendo, hein? Gente, tem gente escrevendo. Certeza, será maravilhoso. Lilian, eu espero você, minha amada. A Silvana, espero vocês. O link no chat. Ah, eu não consigo. Vai lá no link da minha bio. Tá lá o meu grupo. Ah, eu não consigo. Vai na minha PV do meu Instagram. Gente, não tem por onde você não me achar, que a minha equipe vai te atender e vai fazer sua inscrição. Amém? Antes de mais nada,
eu quero agradecer todas, por vocês ter esse tempo juntas. Gente, foi quase 2 horas. Esse tempo junto, você deixar a tua energia aqui comigo, parou para me ouvir. Gratidão, gratidão mesmo. Eu tenho uma certeza, como o Giovanni, né, falou, eu tenho um mapa. Não é preço. Ah, eu não tenho. Gente, fala lá com a nossa equipe. Eu tenho um propósito. Eu quero, eu vou acontecer. O que aconteceu comigo, eu quero transbordar na tua vida. Bem? E eu quero agora, para terminar essa live com tudo, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração de fechamento para você que está aí. Sou pastora também, gente. E eu quero fazer essa oração. Deixa eu tirar daqui. Peraí. Eu quero sair, eu quero fazer uma oração. Que o nosso Deus, em nome de Jesus, esteja onde você estiver agora. Que os anjos do Senhor te guardem, que os anjos do Senhor te protejam. Que hoje é um dia de decisão. Hoje o Senhor, você está aqui porque o Senhor te trouxe, o Espírito Santo te trouxe. Hoje é uma ferramenta que o Espírito está te dando através de mim, porque eu quero transbordar na tua vida. Faça essa decisão, entre, aconteça, dê um passo. A palavra do Senhor diz, Senhor, que Ele faz o impossível, mas nós fazemos o possível. E eu peço ao Senhor nesta noite que quebrante o teu coração, que você possa sair da onde você está, que você tome esse passo, essa decisão e se transforme e que busque essa identidade original que Ele estabeleceu, minha amada, na tua vida. Eu quero que o Senhor envie os anjos dele na tua casa e te guarde e te proteja. E que eu tenho certeza que todas vocês que estão me assistindo, todas, sem exceção, vamos entrar juntas nesta jornada. Fala lá com a minha equipe, porque eu não aceito uma pessoa falar, eu não quero fazer. Não. Para com esse vitimismo, para com essa escassez, para. Eu tenho um mapa e eu quero mostrar para você o caminho que você deve seguir. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que você tenha uma vida maravilhosa. Estaremos sempre juntas. Muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. Eu vou aqui, eu já vou aqui fechar essa gravação, pausar essa, interromper essa